dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos e filhas de Deus, amém? Amém, amém. Graças a Deus. Diga assim comigo: Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais, graças a Deus. Então, nesta manhã nós vamos trabalhar uma mensagem, mais uma, uma sequência, no livro de Gálatas. Nós estamos aprendendo muito com o livro de Gálatas. Na última mensagem, foi explicado, pregado e ensinado que o que estava acontecendo no livro de Gálatas era uma conversa de Paulo contando à igreja do Senhor Jesus Cristo o que tinha acontecido com ele, com Pedro e com os demais apóstolos, porque havia uma dificuldade, um problema, uma tensão dentro da igreja por causa de uma incompreensão das pessoas a respeito daquilo que é fundamental no Evangelho, que é a pessoa de Jesus Cristo e o que nós cremos a respeito de Jesus. Isso porque entre os cristãos naquela época, naquela comunidade judaica, havia 3 tipos de visões e de compreensões do Evangelho. A primeira compreensão era aquela daqueles que não conheciam a Jesus, que não criam em Jesus, que não queriam Jesus, mas apesar disso eles eram pessoas religiosas, eles estavam envolvidos com essa coisa da religião, porque na comunidade judaica a religião era o fator mais importante, era a religião que dava todos os ensinos para eles, era a religião que os governava, eles tinham toda a orientação para os comportamentos deles e para tudo que eles faziam na vida, desde a saúde até os comportamentos sociais, morais e assim por diante. Então, na comunidade judaica, aonde a igreja estava inserida, havia gente que pensava dessa forma, que acreditavam do ponto de vista judaico. Esse era um grupo de pessoas, e eles conviviam com as pessoas na igreja. Havia um segundo grupo. O segundo grupo eram aqueles que criam em Jesus, mas que continuavam achando que algumas práticas, algumas atitudes, especialmente a forma de ver a vida, de compreender a vida, o que eles acreditavam precisavam ser mantida daquilo que vinha da comunidade, daquilo que vinha da religião judaica. Então eles eram chamados de judaizantes, cristãos judaizantes. Criam em Jesus, mas tinham dúvidas a respeito de algumas coisas, a respeito do que Cristo havia feito na cruz. E aí havia o outro grupo, que era o grupo que Paulo estava tentando ensinar o que realmente, de fato, havia acontecido na cruz do Calvário. E Paulo, então, ensinava para eles que a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário era o suficiente para que eles tivessem o perdão dos pecados. Mas aí o grupo cristão judaizante achava que era suficiente, mas que eles podiam fazer alguma coisa para ajudar, e não era consequência. Para eles terem a salvação, eles precisavam fazer e cumprir algumas regras do judaísmo. E havia o grupo judaizante que achavam que não precisava fazer nada, eles não precisavam de Deus, precisavam apenas de ir numa igreja, numa sinagoga, no caso, frequentar um grupo qualquer lá, porque o grupo fazia bem para eles e Cristo não tinha nada a ver com eles, e eles não tinham essa preocupação. Então esse era o embate. Aí Paulo conta na carta de Gálatas que ele foi em Jerusalém e que, chegando em Jerusalém, ele levou uma pessoa que era um gentio, e portanto os judeus tinham dificuldade de conviver com os gentios, que eram não gentios. Ele levou um gentio com ele, que era Tito. Ele levou Tito para mostrar para eles que o Evangelho não era apenas para os que praticavam a religião judaica, mas que Cristo deveria alcançar a todos. E aí então ele leva Tito como testemunha, e aí eles têm uma reunião,
E Paulo, então, relata na carta de Gálatas o que aconteceu nessa reunião. A primeira coisa que aconteceu que foi, ao chegar, Pedro tinha aquele comportamento de querer a aprovação de todo mundo. Então, Pedro, que havia recebido visões, que Deus havia mostrado para ele, que ele deveria crer que a obra de Cristo, que a morte de Cristo na cruz do Calvário era o suficiente para a vida dele, receber a visão, o próprio Senhor falara com ele então estava um pouco confuso, porque ele queria agradar as pessoas. Então ele convivia com os gentios quando só tinha gentio. Aí quando apareciam os judeus, ele corria para aquela turma dos judeus, porque ele queria agradar aquelas pessoas. E aí Paulo então explica, e começa a explicar, e é o que nós vamos ver hoje, o que significa a gente de fato crer em Jesus. A aprovação que Pedro queria é a aprovação que todos nós perseguimos. Nós sempre queremos ser aprovados pelas pessoas. E o mundo e a sociedade, ela sabe disso. E isso não começou agora, nesse século. Isso começou desde quando Adão pecou. Anteriormente, Adão tinha ou o ser humano tinha uma relação com Deus de intimidade, de amizade, de convívio, de comunhão, e era pleno esse relacionamento. Quando o homem pecou, quando houve a queda, Deus se ausentou da vida de Adão, e aí começou a haver uma distância. É por isso que lá no livro de Gênesis diz que para que o homem voltasse à comunhão era necessário que houvesse sacrifício, para que o homem tivesse o sacrifício. Essa referência ao sacrifício no livro de Gênesis é a indicação de que Jesus Cristo precisaria morrer para que o homem voltasse a ter comunhão. Então, estabeleceu-se no coração humano um vazio, e esse vazio, ou essa necessidade de ser aprovado, começou a existir em todos nós. Então, quando a gente não entende o Evangelho, quando a gente não crê em Jesus, a gente passa a vida toda se esforçando para agradar e para preencher esse vazio que está dentro de nós. É por isso que nós fazemos tudo o que nós fazemos, enquanto a gente não compreende quem é Deus, a gente faz isso de forma inadequada, porque aí a gente começa a fazer um esforço humano, às vezes para agradar as pessoas. Então é por essa razão que as pessoas vão por esse caminho, por exemplo, de uma sexualidade exagerada. Eles vão numa busca, tentando preencher o vazio e ao mesmo tempo se sentir bem e se sentir aceito. Conforme o ambiente que você viver, é isso que você vai ter na sua vida. Conforme o ambiente que você viver, você vai buscar determinadas coisas indicadas por esse ambiente. E como você não quer desagradar as pessoas, ou essa mentalidade do ambiente, você vai se submetendo a ela. E isso é sutil, isso é subliminar, isso você não percebe assim claramente. Deixa eu ser mais claro com você. Se porventura você nasceu num ambiente onde a mentalidade, ou a coisa mais importante, por exemplo, no ambiente familiar, é a questão da sexualidade, então você vai crescendo, e com isso na sua mente, achando que é isso que vai resolver a vida, achando que é isso que vai preencher essa nostalgia que você tem de Deus, essa ausência de Deus. Então você começa a ter comportamentos sexuais para agradar as pessoas, você começa a se vestir para agradar, você começa a ter cuidados para demonstrar no seu corpo que você é bonito, você começa a achar que é isso que vai resolver a sua vida, porque à medida que você usa a sua sexualidade para agradar alguém, então aí, e você for aceito por essa pessoa, então essa nostalgia, essa saudade de Deus, essa necessidade de aprovação vai ser preenchida. Alguns de nós aqui já temos uma certa idade e sabemos que isto não é verdade, que essa é uma mentira
que essa sociedade tentou colocar na vida das pessoas, tentando dizer que a sexualidade ou essa busca sexual é que vai resolver os nossos problemas e o nosso drama. Com isso, eu não estou dizendo que sexo não é bom, não é importante, não é isso. Eu estou dizendo que não é isso que nos torna pessoas aprovadas. Bom, mas nem todo mundo vive esse ambiente. Alguns vivem uma busca, por exemplo, por dinheiro. Se você vive num ambiente onde a conversa é dinheiro, onde o humor tem a ver com dinheiro o tempo todo, onde as pessoas cobram umas às outras, aí você começa a se esforçar, a trabalhar, a se desesperar, para que aquilo possa agradar ao outro, as pessoas que estão ao seu redor, a sociedade que está ao seu redor. Quem são as pessoas mais aprovadas na sociedade? São aquelas que têm. Quando eu cheguei em Maringá, eu era jovenzinho de 28 anos. E aí ainda tinha, os bancos ainda trabalhavam de portas abertas. E as pessoas iam ao banco e elas tinham, alguns, tinham carros para ir ao banco. Alguns tinham carros novos, e carro naquela época era um fenômeno, quem tinha um carro novo. Mas alguns iam de bicicleta. Então, quando a gente chegava no banco, conforme o seu status econômico, demonstrado pelo meio de transporte que você usava, você imediatamente era recebido pelo gerente. Ou não. Ou você tinha que entrar na fila. Fica lá na fila, aguardar todo mundo. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando? É difícil entender isso? A sociedade, ela faz com que você busque coisas para que você seja aprovado por ela ou aprovado pelas pessoas que estão ao seu redor. E essa era a situação de Pedro. Ele queria ser aprovado pelas pessoas. Então ele ficava confuso com relação ao que ele deveria crer. Então, hoje a gente está começando aqui um novo jeito de conduzir o culto. Então vamos para o próximo slide aqui, por favor. Quem nos aprova? É isso que eu acabei de falar. Vai para frente. Então, quem nos aprova tem a ver com essa doutrina na igreja que se chama a justificação. Os pastores, os teólogos, as pessoas mais importantes que lidam com a Bíblia desde a antiguidade. Na Bíblia, essa doutrina ou esse ensino, ele é considerado o mais importante para a vida das pessoas. A justificação é uma palavra que tem o sentido de você ter uma visão correta a respeito do que Cristo fez na cruz do Calvário. A maioria das pessoas não se importam, eu creio em Jesus, mas eles não têm percepção do quanto que isso afeta a vida deles. À medida que você vive para ser aprovado pelas pessoas, você faz todo esse esforço para ser aprovado. E você está sempre em dívida. Vocês já perceberam? Você está sempre, ai meu Deus, eu preciso ganhar mais. Ai meu Deus, eu preciso fazer mais. O que isso vai provocando em você? Um sentimento de frustração, de culpa. Aí, quando você vem para a compreensão do Evangelho, se você não compreende o Evangelho, você sempre vai ficar frustrado, interiormente. E isso tem consequências na sua vida muito graves. Se você de fato não crê em Jesus, se você não recebê-lo, se você não confiar, se você não acreditar nele, nessa perspectiva que nós vamos colocar, você sempre vai ter esse sofrimento. Presta atenção aqui no versículo que a gente tem para você. Para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Então, o que acontece quando você vive essa situação? Isso aí é o versículo 16 e 17. Então, o homem, ele não é justificado pelas obras da lei, mas sim mediante a fé em Cristo. E aí Paulo diz assim: também nós temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo Jesus, não por obras da lei. Então nós somos aprovados, acolhidos, aceitos por Deus, e isso não é uma ideia. Isso é importante eu dizer para vocês.
A maioria das pessoas, elas acreditam em ideias. Isto aqui não é uma ideia. Cristo morreu na cruz no nosso lugar. Não é uma técnica psicológica. Não, é um fato. Jesus morreu na cruz e levou o seu e o meu pecado. Isso aqui não é uma lavagem cerebral, não é para você ficar repetindo, Cristo morreu na cruz e perdoou. Não é isso. Morreu, aconteceu um fato. Desde a eternidade, o Cordeiro que foi morto, ele morreu no meu e no seu lugar. É um fato existencial. Como eu disse, não é uma técnica psicológica. Existem algumas técnicas de psicologia que diz assim, por exemplo, que você tem que lançar sobre um determinado objeto, uma determinada coisa, você tem que lançar a sua raiva, a sua ira, o seu pecado, né? Então, eu vou criar uma imagem para não ir muito longe, senão vocês podem ficar meio chateados comigo. Imagine que você use a seguinte técnica, pendura aqui um lugar para você bater naquele lugar e lançar toda a ira sobre aquele negócio de boxe, de bater, de treinar, de kickbox, né? Pode ser, né? Então você pega aquilo lá, pendura, é uma técnica que ensinam por aí, e aí você vai lá e bate, empurra, e você vai dizendo, estou com raiva do Rodolfo, estou com raiva dele, estou com raiva. E à medida que você vai falando isso, você vai sendo curado, segundo essa técnica. Jesus morreu na cruz do Calvário, ele não é uma técnica, é um fato, é uma realidade. Ou você crê nisso, ou você sempre vai estar com essa angústia no seu coração. Não é lavagem cerebral, as pessoas vão ficar repetindo para você. É um mistério de Deus. É Deus quem te convence, não sou eu. Não é a minha pregação, não é nada disso. A Bíblia diz que a pregação vem pelo ouvir, mas é Deus que vai ao seu coração. É a aplicação do Espírito Santo desse fato, dessa realidade na sua vida. Não é um condicionamento, né? Às vezes, não, agora eu criei, né? Aí você vira um cristão judaizante, né? Eu vou me adaptando ali com a turma, aprendo o jeito dos crentes falar, eu aprendo a coreografia, a hora de levantar, a hora de sentar, a hora de bater palma, a hora, né? Aí eu viro um coreógrafo do mundo evangélico, achando que com isso eu estou com a minha vida resolvida. Não, você precisa crer na pessoa de Jesus, na obra que Ele fez na cruz. Nós somos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei. Que seriam essas obras da lei? É aquilo que eu faço por mim mesmo para alcançar a Deus. O fato é que Jesus morreu na cruz, levou os meus pecados sobre si. Esse é um milagre existencial que você precisa crer. Justificar, tentar ser justificado através do confiar em nós mesmos, é insultar a Deus. É isso que diz o versículo seguinte, que a gente lê aí, né? O versículo diz assim: ao procurarmos ser aceitos por Deus, por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores. E aqui deixa eu dar uma explicação para vocês. A coisa mais difícil que existe é um ser humano admitir que ele é pecador, principalmente depois que ele fica crente. Aí é mais ainda, né? Porque a gente se envolve com a igreja e a gente não percebe que a natureza da gente é pecaminosa, porque a gente de fato, ao conviver com os irmãos tão bons, tão saudáveis, a gente vai mudando o comportamento, né? Às vezes a gente muda a linguagem pelo convívio, mas o coração, ele continua o mesmo. Se você não crê, seu coração não muda. Gente, Jesus não morreu na cruz para melhorar as pessoas.
Jesus morreu na cruz para nos dar a vida eterna e para nos transformar a nossa vida. É um novo coração, é uma nova maneira de ver a vida, é uma nova forma de compreender. Algumas coisas que a gente compreende, que a gente aprendeu, elas têm um certo valor, mas essa realidade do nosso pecado, que precisou do sacrifício de Cristo, e que esse sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é suficiente para o perdão dos meus pecados, isso não muda. Enquanto você não crê nisso, você vai ter essa angústia dentro de você. Eu preciso agradar, eu preciso fazer, eu preciso ser aceito, eu preciso ser acolhido. Quando Jesus está dizendo, dei a minha vida por você, você é meu filho, você é acolhido por mim, não importa o que esteja acontecendo com você. Quando você vai para Jesus, você descobre que você é pecador. Aí você percebe, aí você entende, e é por isso que muita gente prefere ter uma religião do que ter Cristo no coração. Porque numa religião você não precisa, você faz as práticas religiosas e está tudo bem, e você fica se auto-enganando, achando que você está com Deus. Você está com Deus quando você tem Cristo. Fica claro que somos pecadores como os não-judeus. Então, pecadores são judeus, não-judeus, cristãos, não judaizantes. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo no meu coração, e é isso que a gente faz, a gente começa a fazer coisas para agradar a Deus. A gente começa a fazer coisas não como consequência da gente ter Cristo, mas para agradar, porque a gente não está crendo em Jesus, porque a gente não está acreditando que Cristo morreu na cruz para salvar os nossos pecados. Aí você começa a fazer as coisas para tentar alcançar Deus, quando deve ser consequência, ou melhor, como deve ser fruto da sua gratidão, por você crer que você foi perdoado e que agora você é habitado por Ele. Então é prazeroso, é gostoso, é maravilhoso poder viver e andar com Ele. É isso que Ele está falando. Se vocês não confiam em mim, vocês me insultam, vocês estão dizendo que o que Cristo fez na cruz não é suficiente para o perdão de pecados de vocês. E aí vocês precisam fazer coisas para ser aceitos. Vocês já foram. Creiam em mim. Gente, a minha vida inteira, 40 anos, tentando ensinar isso para as pessoas. Alguns não entendendo, pela graça de Deus. Mas muitos não compreendem. Por isso vive debaixo de uma pressão, de uma aflição, de uma angústia, de uma ansiedade, de um desespero, que a gente não consegue entender às vezes. É um mistério de Deus, quando Deus vem para o coração e acalma você, e tira toda a sua culpa, apesar de todo o seu esforço. Está difícil de entender, gente? É maravilhoso você crer em Jesus, ter descanso nele, ter paz nele. Então, ele está dizendo, se você fica tentando se esforçar, você está dizendo assim com as suas ações: Jesus não fez o suficiente por mim. A lei é o caminho para Deus destruído pela fé em Cristo. Então a lei era o caminho que eles tinham, porque eles não entendiam, para ir para a salvação. Mas ela foi destruída pela obra de Cristo na cruz do Calvário. E agora tem um novo caminho, é o caminho do coração, é construir a lei no coração. Construir a lei no coração é não confiar em Cristo e confiar em si mesmo, porque você vai viver a sua vida dizendo, não, eu não preciso de Cristo, eu não preciso de Deus, eu vou fazer do meu jeito, eu vou frequentar a igreja, eu vou participar lá, eu vou fazer aqui, e aí eu vou ser aceito por Deus. Não, só existe um caminho, é crer
na pessoa de Jesus. E crer que aquilo que Ele fez na cruz me justifica, perdoa todos os meus pecados, me coloca numa boa posição diante de Deus. Vou fazer a cena para vocês entenderem. Se vocês perguntarem para mim se eu sou um homem santo, diante de Deus eu já sou santo. Então é assim, ó. Imagine aqui dois vidros grandes e transparentes. Eu estou aqui. E aqui entre os dois vidros tem uma cruz, a obra de Cristo. Eu estou aqui, esse vidro é transparente, é claro, eu estou aqui. Deus olha para mim e me vê como eu sou, pecador, cheio de problemas, cheio de dificuldades, buscando nesse desespero agradar a todo mundo, agradar as pessoas. Aí eu olho para a cruz, vejo a cruz, aí eu passo pela cruz. Quando eu chego do outro lado, eu estou aqui, Deus olha para mim, o que Ele vê? Ele vê o sangue de Jesus Cristo derramado desse outro lado, depois da cruz. Aí Ele olha para mim, Ele não me vê mais como aquele pecador, agora Ele me vê como um homem santo, como um homem bom, como um homem transformado, como um homem vivido, por causa do sangue de Cristo na minha vida. Agora eu sou acolhido por Deus, agora eu sou aceito por Deus, agora eu sou abraçado por Ele. É isto. Aí eu sou pecador, e vocês estão me vendo aqui, vocês podem ter certeza que eu sou pecador. Temperamento difícil, vida complicada, cheio de grilos na cabeça, cheio de emoção fora do lugar às vezes, muita dificuldade, vocês não têm ideia, minha mulher tem mais. Aí eu vou para a cruz, pode ir um pouquinho aí, mais um, eu vou para a cruz. Quando eu passo aqui, eu passo a viver pela graça de Deus, debaixo da graça de Deus. Aí eu estou aqui, aí Deus me vê transformado, vocês não me veem transformado, mas a graça de Deus vai sendo trabalhada na minha vida, e a cada dia eu vou sendo mudado, alterado, transformado. Aí eu não vivo mais com as tábuas na pedra, onde eu preciso toda hora ficar olhando para elas para saber como é que eu me comporto. Não matarás, não roubarás. Então, aí agora eu tenho a palavra de Deus no meu coração. Aí eu tenho Cristo dentro de mim. Aí a minha vida agora não é mais não matarás, porque eu tenho que obedecer para que eu não desagrade a alguém. Agora é não matarás, porque eu amo o meu próximo, porque eu quero bem ao outro, porque Cristo amou aquele outro. Aí eu antes obedecia a Moisés, a obediência da lei da morte. Então a regra, o rito, a obrigação, ela me leva à morte. Mas agora Cristo está em mim. Eu obedeço uma outra lei, a lei da vida, de Cristo que está dentro de mim através do Espírito Santo. Aí Ele me move, aí Ele me promove, aí Ele me faz amar, aí Ele me faz querer bem, aí Ele vai transformando a minha vida. Aí eu vou percebendo que os frutos que eu dou são muito ruins, são da minha carne, são negativos, a minha maldade se faz presente, aí o Espírito Santo vai me convencendo, ganhando o meu coração, e eu começo a produzir os frutos do amor, da longanimidade, da bondade, da misericórdia. Gálatas 5 começa a ser uma realidade na minha vida. Quem define a nossa identidade? Cristo. Aí você começa a ser conhecido como alguém que conhece e que ama a Deus. Nos últimos anos, muitas pessoas conversam comigo e falam: fulano de tal conhece, o fulano de tal frequenta a sua igreja lá, pastor. Que bom. Aí eles falam: eu gosto muito dele, gente muito boa. Mas eu também ouço ao contrário, né? Porque a identidade que as pessoas têm
é identidade por causa de uma comunidade. Nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para nos identificar com a pessoa de Jesus. Você tem que ter essa marca na sua vida. Seu filho tem que olhar para você e dizer: meu pai amava Deus, minha mãe amava Deus. Gente, eu tenho saudade de ouvir testemunhos de pessoas que me diziam, por exemplo, que eles iam para a rua, para a balada, e quando eles chegavam em casa, eles encontravam os pais ajoelhados, buscando a Deus. Não é por obrigação, nem é apenas por amor àquela pessoa, é por causa do amor a Deus e, consequentemente, o amor aos filhos. A nossa identidade é dada pela fé na pessoa de Jesus Cristo. O homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus. A nova identidade. Então aí você ganha uma nova identidade, um novo coração. A palavra de Deus está cheia de textos bíblicos dizendo nova identidade, novo coração, nova forma de ver a vida, nova compreensão. Agora, nova vida, é tudo novo na sua vida. Por quê? Porque você está crucificado com Cristo. Quando você crê em Jesus, como é que Jesus morreu? Morreu na cruz. Como é que você vai ter a sua identidade? Você está em Cristo, e Ele está em você. Então, quando o texto diz assim: pois quanto à lei estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado em Cristo. Então, para aquela mentalidade da lei, você já morreu, porque você já quebrou a lei, você já disse assim: agora eu creio que a única forma de ir para a eternidade, de conhecer, de andar com Deus, é crendo em Jesus. Não tem mais solução, não tem mais resposta, essa é a única. Não adianta a gente praticar os ritos, não adianta a gente ficar tendo esse comportamento e achando que ele vai nos levar a Deus. A única forma de ir a Deus é crendo no perdão de Deus. Então, eu estou crucificado, porque foi isso que aconteceu com Jesus. Ali na cruz, morre o seu eu. Uma pausa para explicar o que é o seu eu. O seu eu é toda atitude que brota em você fora da visão de Cristo. O seu eu é tudo que você tem e que não foi colocado por Deus na sua vida. Reações, ações, jeito de ser. A Bíblia chama isso de carne, a Bíblia chama isso de idolatria. São essas atitudes que você, por ter vivido ou por viver no mundo e sofrer essas pressões do mundo, você começa a ter quando você não compreende o Evangelho, quando você não crê que é habitado por Jesus. Quando você crê que é habitado por Jesus, você vai para a cruz. Tudo aquilo que foi construído em nós vai sendo trabalhado pela cruz de Cristo. Deixa eu explicar melhor. Eu me converti quando eu tinha 18 anos e 6 meses. Então eu tinha, na minha mente, já havia sido construído muitas coisas para compreender a vida. Muitas coisas. Por exemplo, que relacionamento com as moças, deveria ser para, vou usar essa expressão, né? Para pegação. Aí eu criei em Jesus. Então aquilo já estava estabelecido no meu eu, tá? Vocês estão entendendo? Já estava na minha mente. Aí agora eu creio em Jesus. Aí eu começo a aprender que eu tenho que amar aquela pessoa. Mas não é amar no sentido sexual, é querer o bem dela. E, portanto, a minha relação com aquela pessoa precisa ser muito além da questão da sexualidade. E aí a mente começou a mudar. Eu tinha entendido que o meu corpo não era importante. Então eu podia beber, podia fumar maconha, podia fazer o que eu quisesse com o meu corpo e com a minha mente. Aí eu compreendi que em Cristo o meu corpo tinha importância, porque eu tinha que servir a Deus com o meu corpo. E eu tinha que cuidar da minha saúde, eu tinha que cuidar da minha mente para ela ser lúcida.
porque eu tinha que servir a Deus. Vocês estão entendendo? Tudo que era construído na minha mente antes, agora em Cristo é tudo novo. É uma nova maneira de ver a vida. Estou crucificado e vivo sustentado por esse sangue derramado na cruz. Vamos mais um pouquinho? Agora a vida de Cristo está em mim. E isso é para a gente encerrar, para você sair daqui batendo no peito e dizendo: Ele mora no meu coração e eu vivo por Ele. Eu não vivo mais por causa daquela mentalidade anterior. Eu não vivo mais com essa mentalidade do mundo. Eu não vivo mais confiando na minha própria energia para resolver os meus problemas. Agora Cristo está em mim. E Ele estando em mim, eu vou ter sabedoria para viver. Eu vou ter forma de andar. Eu vou ter clareza para as coisas. Eu vou caminhar com Ele. Então tudo que não é bom, que não procede de Deus, eu vou pedir a graça de Deus para ir deixando isso e me libertando. Difícil de entender? O próprio Jesus tem o maior desejo de morar no seu coração. E isso você faz pela fé. Ele disse assim: se vocês obedecerem a minha palavra e me amarem, eu e o Pai os amaremos, e nós viremos e faremos morada no coração de vocês. Irmãos, é maravilhoso ser habitado por Jesus. Sempre que a gente vive aqui na igreja, a gente tem uma intensidade de pequenos acontecimentos e de grandes acontecimentos. Então um pastor, ele está sempre com 1000 coisas acontecendo. Eu confesso a vocês, eu não teria, do ponto de vista humano, é impossível a gente ser um pastor. Impossível. Ser pastor no sentido de agradar a todo mundo. Não há em mim essa condição. E nem quero. Eu quero viver para o Pai, com essa consciência de que eu sou habitado por Ele, e que os meus pecados, sejam eles os mais complicados, sejam eles os mais simples que todos nós cometemos, estão todos atrás da cruz de Cristo. Então, quando eu saio daqui a cada domingo, durante a semana, no contato com as pessoas, eu tenho essa consciência no meu coração. Não é por mim, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu fiz, mas é por causa da bondade dEle, da graça dEle. Ele habita o meu coração. Eu olho para a vida dos meus filhos. Meus filhos herdaram esse lado humano, né? Desse pastor já velho, né? Esse temperamento difícil. Graças a Deus que a mãe deles é uma pessoa fácil, dócil, amável, né? Mas se eles fossem carregar a minha carga genética no temperamento, aí Deus vem com a graça dele e os alcança. Amém? Saia daqui hoje dizendo: obrigado, Senhor, porque o Senhor habita o meu coração. Eu quero te servir, não por obrigação, não para conquistar nada, não para ter nada, mas porque o Senhor deu a sua vida na cruz do Calvário por mim. Vamos orar? Se você quiser, pode ficar em pé um pouquinho.
Me lembrei agora, e eu vou contar para vocês, vou ser breve. Quando eu tinha 11 anos, eu descobri que eu era órfão. E eu não sabia quem era o meu pai. Eu chamava o meu avô de pai. Aí um dia eu, criança, comecei a mexer nas coisas e achei um baú na casa do meu avô, e dentro daquele baú tinha uma foto de um homem. Aquela foto ainda é daquelas pintadas à mão, não sei se alguém lembra disso, e eu peguei aquela foto e saí andando com ela, e fui falar com meu avô, e eu chamava meu avô de pai. Eu disse: pai, de quem que é essa foto? E o meu avô não conseguiu responder. Era o filho dele, o meu pai. Ele respondeu: esse é o seu pai. Eu não sou o seu pai, eu sou o seu avô. E esse é o meu filho. Aí eu fui crescendo. Quando eu cheguei aos 18 anos, eu tirei uma foto, muito assim, tentando fazer a mesma pose do meu pai. E eu colocava as duas fotos assim. E eu olhava e via que o meu pai era muito parecido comigo. Aí, como isso foi revelado na família, as pessoas já nem me chamavam mais pelo meu nome. Chamavam filho do Ornã, que era o nome do meu pai. Eu era muito parecido com meu pai. Um filho de Deus é muito parecido com o seu pai. Essa é a identidade dele. Quem é o seu pai? Oh, Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor não se envergonha de nos chamar de filhos, e o Senhor não se envergonha de nos chamar de irmãos e irmãs, porque o Senhor deu a sua vida na cruz do Calvário por nós. Obrigado porque os nossos pecados estão perdoados. Obrigado porque o Senhor nos deu uma identidade. Obrigado porque agora nós temos um Pai a quem nós podemos chamar de Pai, com a certeza de que sempre seremos acolhidos e aprovados, não pelo que fazemos, mas por causa da Tua obra na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, pela Tua morte e pelo Teu sangue derramado, no nome de Jesus. Amém e amém.